Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, o Lunariano mais forte. Parte 25. Capítulo 215. Assim que a voz de Big Mom se calou, os ministros da família Charlotte reunidos no convés riram. O plano de Mama era usar reféns com peso suficiente para trocar com Sengoku por Oven e Perospero, que haviam sido jogados no ramal G, um pelo Arcanjo e depois rapidamente transportados para a primeira metade da Grand Line. E agora com os reféns para troca em mãos, a próxima fase do plano pode prosseguir. Big Mom pegou um Dendemushi do escritório de um oficial da Marinha capturado e discou para o quartel-general da Marinha. Clique. A chamada foi atendida e uma voz extremamente urgente soou do outro lado da linha. Este número é da filial destruída. Você é um sobrevivente dessa filial? Por favor, aguente firme. Frotas de apoio e resgate já partiram da filial G1? No entanto, antes que a outra parte pudesse terminar, Big Mom a interrompeu impacientemente. Eu sou a Big Mom. Ligue para o Sengoku agora mesmo. As palavras de Big Mom pareciam carregar o ímpeto e a intenção assassina acumulada ao longo de décadas de derramamento de sangue. Apenas duas frases curtas fizeram o soldado na sala de comunicações do quartel-general dos fuzileiros navais empalidecer instantaneamente, o suor escorrendo como chuva, sentindo como se tivesse sido mergulhado em uma caverna de gelo, tremendo até os ossos. Antes que perdesse a cabeça, ele virou a cabeça trêmulo e relatou o ocorrido a um comodoro. Poucos minutos depois, uma voz grave, repleta da dignidade de uma superiora, veio do Dendemushi diante de Big Mom. Charlotte Linlin, você destruiu aquele galho só para falar comigo? Mamãe, chega de conversa fiada, Sengoku. Vamos fazer uma troca de reféns. Big Mom não teve paciência para responder e declarou sua intenção diretamente. É claro que Big Mom sabia que mesmo se propusesse uma troca de reféns, uma luta seria inevitável no momento da troca. No entanto, ela acreditava que contanto que a luta não acontecesse no quartel-general da Marinha, ela já teria vencido metade da batalha. Se uma guerra eclodisse no quartel-general da Marinha, os fuzileiros navais poderiam mobilizar toda a sua força. Ninguém que fosse para lá teria vida fácil. Teriam sorte se escapassem com braços e pernas amputados. Mas se o campo de batalha fosse transferido para um local sob seu controle, seria muito melhor. Embora ainda extremamente perigoso, Sengoku e outro lutador de elite estacionado em Mary Geoise não poderiam ser enviados. Marineford no escritório do almirante da frota. Sengoku estava sentado em silêncio diante de sua mesa. Sob os olhares atentos de Garp, Tsuru e Zephyr, ele franziu a testa. Uma troca de reféns? Ainda há alguém vivo na filial que vocês atacaram? Vocês querem usá-los para trocar por Charlotte, Oven e Perospero? O palpite de Sengoku fez Zephyr, que estava ao lado do escritório, congelar por um momento. Sua expressão tornou-se instantaneamente tensa. Mama. Sobre a mesa, o Dendemushi imitou o sorriso icônico da Big Mom e respondeu afirmativamente. Claro que eles ainda estão vivos. Enquanto Oven e Perospero estiverem vivos, eles também não morrerão. Ao ouvir isso, Sengoku ficou ainda mais feio. Mas pelo menos, respondeu sem mudar o tom, desistam. A Marinha não vai libertar piratas com recompensas desse nível. No escritório, as expressões de Garp e dos outros mudaram. Seus lábios se moveram, como se quisessem dizer algo, mas se contivessem. No fim, não disseram nada. Décadas de lutas contra piratas lhes ensinaram que a palavra de um pirata não era confiável, por mais gentil que soasse. No convés do Queen Mama Chanter, Big Mom ouviu isso com um olhar de desdém, como se já esperasse por aquilo. No instante seguinte, um lampejo de escárnio brilhou em seus olhos, e ela o provocou de maneira quase insultuosa. Você é realmente frio e calculista, Sengoku. Até mesmo uma pessoa vil e cruel como eu encontraria um jeito de resgatar meus subordinados. Mas você, o autoproclamado exército da justiça, vai simplesmente ficar olhando para eles morrerem? Eles morreram heroicamente em uma batalha feroz contra piratas. O povo se lembrará de seu glorioso sacrifício e herdará sua vontade, usando tudo que tem para continuar lutando contra vocês. Ao ouvir isso, Big Mom ficou impaciente mais uma vez e disse friamente, depois de toda essa conversa, você ainda vai realizar uma execução pública só porque o jornal já publicou. E para salvar a reputação dos fuzileiros navais, você escolhe sacrificar os soldados que estão sob minha responsabilidade, não é? Sengoku ouviu isso e ficou em silêncio. Não que as palavras de Big Mom tivessem tocado em um ponto sensível, mas sim porque os fuzileiros navais nunca tiveram a intenção de realizar uma execução pública. Eles estavam se preparando para aprisioná-los em Impel Down. Isso era verdade mesmo depois que o jornal publicou a especulação sobre uma execução pública. Todos os oficiais de alta patente acreditavam que deveriam continuar com o plano e, depois de alcançar uma bela vitória, explicar o engano do jornal ao público, em vez de se deixarem influenciar pela notícia e iniciarem uma guerra com os piratas da Big Mom e possivelmente com o Arcanjo, que poderia aparecer para limpar a bagunça, no quartel-general da Marinha. No escritório, Garp se levantou, colocou sua capa da justiça sobre as costas, encarando os outros dois, caminhou em direção à porta. Zephyr viu isso e franziu ligeiramente a testa. Aonde você vai, Garp? Do lado de fora da porta, os passos de Garp pararam. Ele virou lentamente a cabeça para mostrar a Zephyr e Tsuru duas fileiras de dentes brancos e grandes, com um rosto cheio de confiança. Vou fazer uma viagem a Totuland, resgatar aqueles soldados capturados e trazê-los para participar da sua operação. Zephyr e os outros o ouviram e ficaram imediatamente atonitos. Até mesmo Sengoku, que ainda estava pensativo, olhou para Garp. Nesse instante, vendo que Sengoku não havia respondido, Big Mom não se conteve e lançou uma bomba decisiva. Sengoku, se você não quer que os dois cavaleiros de Deus sejam mortos por mim, então traga Oven e Perospero para uma troca. Com isso, ela desligou o Dendemushi.
Os Cavaleiros de Deus? Assim que as palavras do Dendemushi foram proferidas, as pupilas de Sengoku se contraíram e ele congelou no lugar. Perto dali, Zephyr e o vice-almirante Tsuru também exibiam expressões de completo choque. Apenas Garp havia perdido sua postura confiante. Seu rosto relaxou completamente e, sem se importar por estar no escritório do almirante da frota, ele cutucou o nariz com naturalidade. Bru, bru, bru. Nesse instante, outro Dendemushi tocou na mesa de Sengoku. Clique. Sengoku franziu a testa e atendeu. No instante seguinte, uma voz grave e antiga soou, fazendo com que a expressão de Garp se tornasse instantaneamente fria. Sengoku Eshe Garlin. Sengoku ouviu e inconscientemente lançou um olhar para o outro Dendemushi e perguntou, franzindo a testa, São Garlin, 2 de seus homens foram capturados por Charlotte Linlin? As palavras de Sengoku fizeram Garlin, que estava longe, e Mary Geoise congelar por um instante. Levou um tempo para ele perceber o que havia acontecido. Entendo, disse pensativo. Então Charlotte Linlin planeja usar nossos homens em troca de seus 2 filhos? Entregue-os a ela, Sengoku. Quando os reféns forem trocados, faça-a pagar o preço. Ouvi falar um pouco sobre o seu plano. Na minha opinião, mudar o alvo para Charlotte Linlin não faz diferença. O velho Garlin, de maneira leve e casual, tomou uma decisão em nome dos fuzileiros navais. Essa ação fez com que os rostos de Sengoku e dos outros se contorcessem em desgosto. Isto não está de acordo com os regulamentos, São Garlin. No instante seguinte, o Dendemushi falou com uma expressão impassível, reproduzindo perfeitamente o tom e as palavras do homem do outro lado da linha. Mesmo que você relate isso aos 5 anciãos, eles só concordarão com o meu plano. Você pode pedir a Kong que solicite instruções aos 5 anciãos para verificar minhas palavras. A voz de Garlin era extremamente fria, sem o menor sinal de irritação por ser contrariada, soando mais como uma constatação. Dito isso, Garlin desligou o telefone e todo o escritório ficou em silêncio sepulcral. Zephyr e Tsuru tinham expressões diversas. Garp franziu a testa com os punhos cerrados. Após um longo silêncio, um suspiro profundo ecoou pelo escritório. Sengoku pegou o Dendemushi na sala de comunicações novamente e com uma expressão fria discou de volta. Bru, 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 clique. A chamada foi atendida rapidamente e a risada selvagem de Big Mom ecoou. Mama. Então, Sengoku, você quer trocar os reféns? Ao ouvir a atitude arrogante de Big Mom, o rosto de Sengoku ficou tão escuro quanto o fundo de uma panela. Por fim, ele disse com uma expressão fria e um tom extremamente rígido, onde ocorrerá a troca? Perto de Dressrosa, respondeu Big Mom, do outro lado, com um tom significativo já tendo tomado sua decisão. Dressrosa. A resposta de Big Mom provocou, mais uma vez, uma sutil mudança nas expressões de Sengoku e dos outros. Terra, em meio à natureza selvagem, coberta de corais e vestígios de uma cidade antiga. Louis estava sentado de pernas cruzadas com sua lança afiada e a espada das 7 estrelas em seu colo. Seu olhar estava fixo no mar revolto à distância. Ele controlava Gaia para elevá-lo, fazendo com que um pedaço do antigo continente de 800 anos atrás reaparecesse no ar. De repente, um navio pirata entrou inadvertidamente no alcance de seu aqui da observação. Não está vindo à terra para buscar suprimentos, e não há sinal de que vá passar por aqui. Louis concentrou-se, voltando sua atenção para o navio pirata, que estava a muitas milhas náuticas de distância, para investigar o motivo de sua presença perto de terra. Sem reabastecimento e sem se afastar. Não acredito que tenham entrado aqui por engano. Devem ter um plano. E os fatos comprovaram isso. Em seu aqui da observação, Louis ouviu algumas palavras incomuns, analisando o campo de batalha. Campo de batalha. Os olhos de Louis se estreitaram gradualmente, com um significado peculiar neles. Então, este lugar vai se tornar um campo de batalha? Louis ficou pensativo. Estava considerando as possibilidades que essa descoberta poderia implicar. Será que alguma força desconhecida virá me desafiar? Ou será que Sengoku e os outros fizeram de terra seu alvo? Será que vão me usar como exemplo para reconquistar a confiança das nações membros do governo mundial com uma bela vitória? Ou será que o rumor de que Big Mom atacou aquela filial significa que ela capturou aqueles fuzileiros navais para negociar com Sengoku e escolheu terra como local? Aos poucos, Louis ergueu uma sobrancelha. De repente sentiu que se o último palpite se confirmasse, a decisão de Barba Branca de atacar Marineford de frente e acabar sendo aniquilado junto com toda a sua tripulação pirata pareceria um tanto estúpida. Capítulo 216. Após um longo tempo, Louis voltou a si de sua contemplação. Lentamente levantou-se e em sua mente controlou a água natural que jazia adormecida no fundo do mar, fazendo-a se estender e correr em direção ao navio à vela distante. A superfície do mar, que antes apresentava ondulações suaves, começou a agitar-se a uma velocidade visível a olho nu. Num instante, ergueu-se uma onda com dezenas de metros de altura, que se dirigiu diretamente para longe. A enorme comoção atraiu imediatamente a atenção de alguns cidadãos que estavam recolhendo frutos do mar nas poças rasas, bem como de Uta e dos outros que exploravam com grande interesse as ruínas da antiga civilização. Todos olharam para o mar distante. Será que isso é um tsunami? Correr. Ao verem isso, os rostos de muitos cidadãos mudaram. Apressadamente pegaram os diversos peixes que haviam coletado e correram na direção do enorme corte que havia sido feito na rocha gigante. Um tsunami a caminho do mar? O que Louis está fazendo? Nas ruínas antigas, cobertas pelas marcas da erosão marinha, Uta e Helena e os outros, vestidos de exploradores, interromperam a exploração, um tanto confusos. Após trocarem olhares, os dois saíram das ruínas e seguiram direto para onde Louis estava. Quando Uta e Helena correram para o lado dele, o tsunami que havia se formado antes estava retornando gradualmente. Ele carregava um navio pirata de tamanho médio, que afundava como se um prédio alto estivesse desabando. Bum!
Com um estrondo enorme, a água espirrou, caindo como uma tempestade torrencial. Justo quando Helena se preparava para transformar e congelar toda a água do mar, a cortina de chuva que caía do céu passou ao lado dos três e junto com a água do mar no chão, recuou para o oceano. Em um instante, o poderoso tsunami recuou, deixando apenas um navio pirata dilapidado nesta terra coberta de corais. E Helena baixou lentamente a mão, olhando pensativa para o navio pirata destruído à sua frente. Perto dali, Uta olhou para o navio virado, com um toque de curiosidade em seus olhos cor de ametista. Ei, Louis, o que está acontecendo? Depois de um instante, Uta olhou para a bochecha de Louis e perguntou, curiosa. Disseram que o mar ao redor de terra está prestes a se tornar um campo de batalha. Louis avançou lentamente e desembainhou a espada das 7 estrelas, e com um único golpe abriu o navio pirata já destruído, expondo os piratas, que sangravam da cabeça devido ao impacto, aos olhos de todos. Então eu quero saber, de que lado você está tentando causar problemas aqui? Louis pisou nas tábuas de madeira encharcadas de água do mar e entrou na cabine. Abaixou-se e levantou o capitão pirata, que usava um chapéu de capitão e uma capa vermelha. Você é o capitão deste navio, certo? Perguntou com uma expressão vazia. Pode me dizer o que é esse campo de batalha de que você está falando? Ranger, ouviu-se o som de passos pesados. E Helena saiu de trás de Louis, ergueu casualmente um pirata de olhar perplexo e perguntou com voz grave. Quem te mandou? O capitão pirata que Louis segurava viu seu rosto claramente, e o seu próprio rosto empalideceu instantaneamente, com o suor escorrendo como uma cachoeira. Ao perceber sua situação, ele não ousou se conter e revelou tudo o que sabia. Somos piratas a serviço da Big Mom. Ouvimos dizer que ela capturou um grande número de fuzileiros navais e pretende trocá-los por Lord Perospero e Lord Oven. E o local da troca é a voz do capitão pirata de meia-idade foi diminuindo gradualmente até desaparecer por completo, e seu corpo inteiro tremia. Ao ouvir as palavras do capitão, um lampejo de compreensão cruzou os olhos de Louis. Isso coincidiu com seu último palpite. Perto dali e Helena, vendo que o culpado havia sido identificado, jogou de lado o pirata ainda confuso que tinha na mão e se virou para sair. Do bolso do sobretudo, ela tirou um dendém mushi e informou todas as forças armadas de terra sobre a situação repentina, emitindo uma convocação. Nesse instante, Daisbonês, que ouvirá a comoção e correrá de longe, chegou. Ele ouviu Helena usando o dendém mushi para informar mais pessoas sobre a situação. Após entender o que estava acontecendo, franziu levemente a testa. Em seguida, passou por Helena, entrou na cabine e foi até o lado de Louis. Ao vê-lo chegar, Louis ponderou por um momento e então disse em voz grave, Dais, faça-os contar os detalhes. Volte e conte a Helena mais tarde. Dito isso, Louis também soltou o pirata que tinha na mão e se virou para sair. Entendo, disse Das, assentindo com a cabeça. Em seguida, deu um passo à frente e sua alta sombra envolvendo o pirata trêmulo. Agora o segundo concerto vai ser adiado novamente, disse Uta, sentada no mastro caído, balançando suavemente as pernas enquanto se perdia em pensamentos. Ao ver Louis sair, o desagrado no rosto impecável de Uta dissipou-se gradualmente, e ela voltou ao seu estado normal. Ela saltou delicadamente do mastro, aterrissou firmemente ao lado dele e disse suavemente, depois que Helena terminou de informar a todos. Ela voltou correndo à nossa frente. Louis a ouviu e não se surpreendeu, e Helena sempre fora bastante confiável. Sem que ele precisasse dizer nada, ela conseguia mobilizar os recursos dos piratas do Arcanjo para resolver problemas. E Helena não tinha sonhos próprios, nem muitos objetivos além de ajudar Louis. Portanto, além de seu treinamento, ela sempre encontrava tempo para lidar com outros assuntos. Desde que o poder dos piratas do Arcanjo se expandiu, muitos conflitos internos, desafios de novatos imprudentes e outros problemas surgiram. Mas essas questões eram frequentemente resolvidas por Helena antes mesmo de chegarem aos ouvidos de Louis. Seja em termos de força ou habilidade, Helena era a verdadeira segunda em comando de Louis, e nunca o deixava se sentir sobrecarregado. Após um instante, Louis abriu as asas e voou para cima, carregando Uta que estava agarrada ao seu pescoço, e seguiu direto para o castelo. Após Uta comparecer à reunião convocada por Helena, Louis voltou sozinho para seu quarto e foi direto para a escrivaninha onde vários dendém mochis estavam dispostos. Louis puxou uma cadeira e sentou-se, estendendo a mão para pegar um dendém mochi. Em seguida pegou o telefone e descou para uma certa pessoa que estava longe na Grand Line. No entanto, alguns segundos depois, antes mesmo da chamada ser completada, ele desligou. Enquanto aguardava o retorno da ligação da outra parte, os pensamentos de Louis começaram a divagar. Para ser honesto, neste mundo onde a teimosia de uma pessoa parecia estar ligada à força do seu aqui, Louis havia inconscientemente ignorado o fato de que Big Mom e Barba Branca não eram o mesmo tipo de pessoa. Com Barba Branca como precedente, Louis naturalmente presumiu que Big Mom, assim como Barba Branca, atacaria honestamente o quartel-general da Marinha de acordo com seu plano. Nesse caso, ela seria eliminada pelos fuzileiros navais. E os fuzileiros navais, por sua vez, sofreriam pesadas baixas por destruir uma poderosa tripulação pirata. Contudo, após o início do plano de Louis, a reviravolta dos acontecimentos o deixou perplexo. Big Mom não havia atacado o quartel-general da Marinha como Barba Branca. Em vez disso, ela atacou astutamente uma unidade da Marinha, capturou um grande número de fuzileiros navais e os usou como moeda de troca por seus 2 filhos, que ele havia enviado. Então, ela concordou com os fuzileiros navais em escolher um local próximo a Dressrosa para a troca de reféns, arrastando o responsável pela armadilha para dentro da água, turvando-a para facilitar sua fuga. O fato de Big Mom ter conseguido criar uma contramedida tão simples e eficaz era digno de ser uma veterana de primeira linha com décadas de experiência no mar. Isso, em certo momento,
tornou impossível para Louis associá-la à pessoa que mais tarde atacaria seus próprios companheiros de equipe e seria derrotada dramaticamente por duas supernovas. Enquanto Louis pensava nisso, o Dendemushi à sua frente tocou de repente. Bru, 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 clique. Louis estendeu a mão, pegou o fone, atendeu a chamada e o colocou sobre a mesa. Ele não falou imediatamente, mas esperou em silêncio que a pessoa do outro lado da linha falasse. Após um instante, o Dendemushi imitou o homem do outro lado da linha e perguntou timidamente. Louis? Sim, sou eu. Você encontrou um lugar onde possa atender uma ligação, Momora? Do outro lado do Dendemushi estava o antigo membro dos piratas do Roger que Louis conhecera na primeira parte, o Sr. Momora. Na despedida, ele dissera que tinha algumas conquistas insignificantes na área da inteligência e que se Louis quisesse saber algo, poderia contatá-lo pelo Dendemushi. E agora Louis, que queria entender os movimentos dos fuzileiros navais e da Big Mom, pensara nele e decidirá tentar. No instante seguinte, após confirmar a identidade de Louis, a voz e o tom de Momora tornaram-se mais relaxados. Você está me ligando desta vez por causa daquele assunto com a Big Mom e os fuzileiros navais? Louis o ouviu e respondeu afirmativamente. Sim, é isso mesmo. Essa reviravolta nos acontecimentos foi algo que eu não havia previsto. Então, queria perguntar se você sabe alguma coisa sobre os movimentos deles. Ao ouvir isso, Momora disse num tom quase provocador. Por acaso, fiquei sabendo de tudo. Estava pensando se devia te contar, e você tinha que ligar e perguntar primeiro. Louis o ouviu e ergueu uma sobrancelha. Aquele tom, parecia tê-lo ouvido em algum lugar não muito tempo atrás. Então, Momora pigarreou e rapidamente lhe contou o que havia descoberto. Aquela mulher, Big Mom, não faz muito tempo. Ela avançou direto para o campo de batalha onde Shanks e alguns membros dos Cavaleiros de Deus estavam lutando e sequestrou 2 deles. De acordo com as notícias que recebi dos meus contatos na Marinha, Sengoku enviou Ryukugil, Fujitora, Garp, Aokiji e Zephyr. Eles estão liderando um grupo e planejam trocar reféns. Eles planejam pelo menos matar a Big Mom e infligir o máximo de baixas possível aos seus subordinados. Momora explicou que Sengoku e os outros não estavam confiantes de que conseguiriam matar Louis, então optaram pela segunda melhor opção, planejando infligir-lhe pesadas baixas. E o motivo de não terem enviado Akainu, que estava em plena forma, era que Sengoku queria que mais alguns dos soldados capturados sobrevivessem. Então, a voz de Momora soou novamente. E a Big Mom? Ela usou seu relacionamento com Kaido para convocá-lo, mas não se sabe ao certo se ele virá sozinho ou se todos os piratas das feras estão se mobilizando. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 217. Após contar tudo a Louis às pressas, o Sr. Momora desligou o Dendemushi, deixando Louis sozinho no quarto vazio, imerso em seus pensamentos. O tom e a estrutura das frases de Momora lembram um pouco Morgans, o presidente da Agência Mundial de Notícias Econômicas, com quem entrei em contato recentemente. Há pouco tempo, Louis usou um método de contato obtido no submundo para falar com o presidente da Agência Mundial de Notícias Econômicas, Morgans. Na ocasião, Louis contou-lhe sobre a entrega de Oven e Perospero na filial G1 e expressou sua esperança de que ele publicasse a notícia de que os fuzileiros navais poderiam executar os 2 publicamente. Na época, Morgans afirmou que essa era uma notícia bombástica e como a publicação era mera especulação, ele concordou prontamente. E naquele momento, Louis sentiu que o tom, a estrutura das frases e outros aspectos da escrita de Momora eram muito semelhantes aos de Morgans. Após um longo tempo, Louis colocou o Dendemushi de volta em seu lugar pensativo e disse para si mesmo, então, sua identidade à luz do dia é Morgans? Esta é a missão importante que o Capitão Roger lhe confiou, como disse Shanks. Na sala vazia, os dedos de Louis tamborilavam ritmicamente na mesa enquanto ele se perdia em pensamentos. Por um instante, todas as informações relacionadas aos Morgans passaram por sua mente como uma apresentação de slides. Meio mês depois, uma tempestade repentina varreu toda a área marítima. Uma chuva torrencial, assustadora até mesmo para o Novo Mundo, caiu sobre a região. Naquele mundo escuro, gotas gigantes de chuva caíam como meteoritos, chocando-se contra a superfície do mar e criando ondas com dezenas de metros de altura. Até onde a vista alcançava, inúmeras gotas de chuva caíam continuamente, formando uma cortina de chuva extremamente aterradora que envolvia o mundo. Em meio às ondas monstruosas, um gigantesco navio de guerra com uma vela em forma de gaivota e uma figura de proa em forma de cabeça de cachorro balançava ao vento e à chuva. Era o icônico navio de guerra com cabeça de cachorro do herói da Marinha, Garp. Inúmeros piratas poderosos foram perseguidos por este navio e transportados para a grande prisão submarina na primeira metade da Grand Line. No convés, um homem de terno cinza e cartola empunhava uma espada. Ele olhava para o céu, seus olhos combinados com seu aqui da observação, prevendo a trajetória de cada gota de chuva gigante. Dentro do escritório na cabine, várias figuras com capas da justiça estavam reunidas. O herói da Marinha Garp e os candidatos a Almirante Fujitora e Ryokugil estavam sentados ao redor de uma mesa, jogando cartas sem o menor sinal de tensão. Os 3 tinham os rostos cobertos por tiras de papel. Eles franziam a testa com uma solenidade incomparável, como se estivessem no meio de uma grande batalha inconclusiva. Ao lado dos 3, o Almirante Aokiji e o ex-Almirante Zephyr estavam sentados um de frente para o outro. Naquele momento, as veias na testa de Zephyr estavam saltando, e ele parecia excepcionalmente irritado. Ao seu lado, Aokiji, com o único braço que lhe restava, havia empurrado a máscara até a testa e observava a cena dos 3 com olhar saudoso. Após um instante, Zephyr bateu com força na mesa. Vocês 3 já terminaram? Os soldados lá embaixo estão em constante alerta, arriscando suas vidas, e vocês estão aqui jogando cartas. Acham que isso são férias?
Diante disso, Garp fez beicinho e disse sem virar a cabeça: o aqui da observação de Isho pode puxar meteoritos do céu. Com ele aqui, com o que há para se preocupar? Do outro lado da mesa, Fugitora, com o rosto tão coberto por tiras de papel que era quase invisível, ouviu-o e balançou a cabeça. Não é tanto exagero. Existem muitos mestres de aqui da observação no mundo. Há até aqueles que estão no mesmo nível que eu ou até mesmo me superam. Ao ouvir isso, Ryokugil, que vestia apenas uma capa da justiça na parte superior do corpo, deu um tapinha no ombro de Fugitora. Não seja tão modesto. Nunca vi ninguém com o aqui da observação mais forte que o seu. Diante disso, Fugitora levantou um dedo e apontou para as tiras de papel que cobriam seu rosto, sem dizer nada. Por outro lado, Aokiji, ao ouvir isso, exibiu um olhar nostálgico. Aquele arcanjo. Seu aqui da observação também é bastante impressionante, não só seu alcance é inimaginável, como também consegue prever com precisão a trajetória de movimento de Borsalino. Garp ouviu, ergueu uma sobrancelha, largou as cartas que tinha na mão e disse, franzindo a testa: descobri isso lá no Mar do Leste. Naquela época, seu aqui da observação estava a um passo da visão do futuro. Ao ouvir isso, Fugitora, enquanto removia as tiras de papel do rosto, perguntou sem alterar sua expressão: aquele arcanjo, ele é realmente o mais forte? Como dizem os rumores? Ao ouvir isso, Aokiji acariciou o queixo com o único braço que lhe restava. Com sua defesa e capacidade de cura, disse ele, em tom de nostalgia, não é impossível dizer que ele é o mais forte. De qualquer forma, não há mais ninguém no mundo que possa derrotá-lo em uma luta 1 contra 1. O título de Kaido de mais forte em 1 contra 1 já mudou de mãos há muito tempo. Só que esse ditado não se espalhou pelos mares. Como alguém que lutou bravamente contra o arcanjo, Aokiji sentia que o poder de Louis não havia superado o de Barba Branca, Roger, Rocks, Kaido e os outros para atingir um nível superior. Mas com seu conjunto de habilidades, de fato não havia ninguém capaz de derrotá-lo. Não era exagero dizer que ele era o mais forte. Garp sentiu em total concordância. Aquele cara, alguns anos atrás, ainda havia a possibilidade de atacá-lo e derrotá-lo, mas agora é impossível. Fugitora ouviu, e um lampejo de curiosidade surgiu em seu rosto profundamente marcado por cicatrizes. Inconscientemente, ele perguntou: Vice-Almirante Garp, poderia me dizer o método específico? Antes que o aqui dele fosse forte o suficiente, poderíamos ter usado as habilidades de um usuário de paramecia para derrotá-lo. Antes que Garp pudesse falar, Aokiji já havia explicado. É uma pena que quando ele reapareceu, nem mesmo nós conseguimos contê-lo. Enquanto falava, Aokiji mostrou aos dois seu braço decepado. Vocês precisam liberar o aqui no instante em que forem atingidos por aquele cara. Se não conseguirem, vão acabar como eu. Ryokugil ouviu, com o rosto cheio de surpresa. Não pode ser revertido com aqui? Aqui era uma ferramenta poderosa para os fortes conterem habilidades estranhas. Qualquer habilidade estranha podia ser revertida com aqui. Essa era uma regra inabalável do mar. Mas agora, ele estava ouvindo um exemplo diferente da boca de Aokiji. Aokiji balançou a cabeça e disse em voz grave: Borsalino e eu conversamos sobre isso. O ataque do arcanjo suga a força vital do corpo da pessoa. Uma vez atingido, sua força vital se perde como se estivesse sangrando. Aqui não pode reverter algo que já foi perdido, murmurou Aokiji, agarrando o braço decepado. O grupo ouviu isso e ficou pensativo. Depois de um longo tempo, Fugitora virou-se para Garp e perguntou novamente: Vice-Almirante Garp, li partes do relatório sobre aquele chamado rasgador de carne. Gostaria de saber o que aconteceu naquela época, na operação em que os fuzileiros navais cooperaram com o governo mundial contra a raça lunariana. Garp ouviu e imediatamente se calou. Depois de um longo tempo, soltou um longo suspiro. Não há mais ninguém nos fuzileiros navais que tenha presenciado aquele incidente. Segundo os relatos da época, apenas uma mulher e algumas crianças escaparam. Aquele rasgador de carne provavelmente é uma dessas crianças. A expressão de Fugitora não mudou visivelmente. E Ryokugil tinha um olhar indiferente no rosto. De repente, Fugitora agarrou lentamente a espada de grau supremo em sua mão, fúria do jogador, e disse em voz grave: há uma frota à frente? Ao ouvirem isso, uma sutil mudança ocorreu nas auras dos outros. Todos ajustaram instantaneamente seu estado e se prepararam para a batalha. Zephyr, que não havia dito uma palavra, levantou-se, abriu a porta e desapareceu pelo corredor. Meia hora depois, Garp, Zephyr e os outros estavam no convés, observando silenciosamente com binóculos a frota que havia surgido no horizonte. Arara, que frota enorme! No convés, Aokiji murmurou inconscientemente para si mesmo. Perto dali, Fugitora baixou ligeiramente a cabeça, segurando firmemente sua bengala espada. Ele disse algo chocante em voz grave. Se eu trouxesse toda a frota para o meu alcance de ataque, será que Big Mom conseguiria salvar metade de seu povo? Diante disso, Garp estendeu a mão e cutucou o nariz, respondendo casualmente: vamos esperar um pouco. Pelo menos precisamos recuperar aqueles soldados antes de agirmos. Ryokugil ouviu e gradualmente percebeu que algo estava errado. Espere, disse ele inconscientemente, a prioridade não são aqueles 2 dragões celestiais? Você quer dizer aquelas coisas? Eu me esqueci delas sem querer, respondeu Garp com naturalidade. Como você pôde esquecê-los? Zephyr ignorou o grupo. Em vez disso, ele pegou um Dendemushi e deu uma série de ordens aos outros navios de guerra abaixo. Aokiji tirou casualmente a máscara dos olhos da testa, deu um bocejo preguiçoso e disse sem pressa: não subestimem a Big Mom. Ela é um monstro de verdade. Sem mencionar que não se esqueçam de quem é este território.
Ao mesmo tempo, na vasta frota pirata, no convés do Queen Mama Chanter, Big Mom saiu da cabine com passos firmes, o rosto sombrio enquanto encarava o solitário navio de guerra à distância. Aquele é o único navio de guerra do Garp, o cão raivoso, ali na frente? Aquele Sengoku está mesmo dando um show. O grupo a ouviu, mas não respondeu. Em vez disso, ergueram seus binóculos e observaram continuamente os arredores, procurando qualquer vestígio de outros navios de guerra. Então, Big Mom olhou pensativamente para outra direção e perguntou. Ainda não houve nenhum movimento daquele cara, Louis? Perto dali, o olhar de Katakuri estava fixo no distante navio de guerra com cabeça de cachorro. No momento não há nenhuma descoberta, mamãe, respondeu ele com voz grave. De repente, uma cabeça com uma estranha cor de pele surgiu do mar perto da Queen Mama Chanter e gritou. Mamãe, encontrei algo interessante no fundo do mar. Há muitos navios de guerra revestidos escondidos lá embaixo. Revestidos? Debaixo do mar? Big Mom ficou surpresa, e então um sorriso frio surgiu em seu rosto. Mama. Aquele cara, Sengoku, ele realmente teve uma ideia dessas? Vamos destruir os revestimentos deles depois. Big Mom deu uma ordem sanguinária com um sorriso feroz. Sim, mamãe. Com o passar do tempo, a distância entre o navio de guerra com cabeça de cachorro e a Queen Mama Chanter foi diminuindo gradualmente. Ambos os lados conseguiam ver figuras borradas através de seus binóculos. Ao ver isso, Big Mom transformou instantaneamente Napoleão em uma espada, colocou-a no ombro e alçou voo em sua nuvem de trovão Zeus. Garp, tragam meus filhos. Capítulo 218. Nuvens escuras cobriam o céu. Em meio aos relâmpagos e trovões, uma corrente de ar caótica varria o local, levantando ondas na escuridão do mar profundo. Em meio à tempestade, o solitário navio de guerra com proa de cão e a enorme frota pirata liderada pela Queen Mama Chanter iniciaram um impasse, separados por uma milha náutica. Uma voz feminina estridente atravessou a tempestade, ressoando diretamente nos ouvidos dos fuzileiros navais. Na proa do navio com cabeça de cachorro, Zefir dos Punhos Negros permanecia imponente, deixando o furacão caótico chicotear seus cabelos curtos lilás e sua capa da justiça. Este ex-almirante, que já havia se aposentado, mas fora forçado a retornar à linha de frente devido ao ferimento de 2 almirantes em atividade, agora exibia uma aura de elite incomparável. Parem de tentar nos intimidar com seus números. Se vocês não entregarem os reféns, vão afundar neste mar. No convés do distante Queen Mama Chanter, Big Mom, ao ouvir isso, riu em vez de se irritar. Parece que os fuzileiros navais foram realmente derrotados a ponto de criarem um hiato geracional por aquele pirralho do Louis. Disse ela significativamente. Aquele cara, Sengoku, teve a audácia de mandar um aposentado como você. Mamãe. Nesse instante, Garp deu um passo lento à frente, ficando lado a lado com Zefir, de braços cruzados. Chega de conversa fiada, disse ele sem rodeios. Depressa, tragam os soldados da marinha que vocês capturaram. Dito isso, Garp fez um gesto para o ajudante atrás dele, ordenando que trouxesse os 2 prisioneiros da pequena cela no navio de guerra. Atrás dos 2, Ryukuji ouviu isso, deu um passo à frente e acrescentou, em meio à tempestade. Ei, vice-almirante Garp, não se esqueça daqueles 2 de novo. Eles são a prioridade desta missão. Garp ouviu e fez um gesto desplicente com a mão. Claro que sei disso. Do outro lado, Fugitora permanecia com a espada em punho, a cabeça baixa enquanto expandia seu haki da observação ao máximo, investigando tudo ao redor. Logo sua testa se franziu levemente. No instante seguinte, ele virou a cabeça e falou com Aokiji, que não havia se movido. Senhor Kuzan, Big Mom já descobriu nossa posição no fundo do mar. Parece que ela enviou sereias e homens-peixe para se aproximarem de nossa frota. Aparentemente, eles querem destruir o revestimento de nossos navios de guerra debaixo d'água, para impedi-los de emergir. Sereias e homens-peixe? Aokiji ergueu uma sobrancelha, e seus olhos, antes apáticos, recuperaram o brilho. Entendo. A propósito, fique de olho nesse vento. Aquele arcanjo também tem a habilidade de manipular tempestades. Então, Aokiji bocejou, virou-se e depois de passar pelos 2 prisioneiros que estavam sendo escoltados por soldados da marinha, dirigiu-se para a popa do navio com cabeça de cachorro. Ao longe, Big Mom observou seus 2 filhos sendo conduzidos pelos fuzileiros navais, e os cantos de sua boca se curvaram levemente num sorriso imperceptível. Então ela se virou e gritou para trás. Smoot, traga aqueles navios de guerra. Sim, mamãe. Smoot, com seus longos cabelos brancos e pernas compridas, pegou um dendém mushi e deu a ordem aos seus subordinados. Em breve, vários navios de guerra dilapidados foram levados por um grupo de piratas, parando ao lado do Queen Mama Chanter. Em seus conveses, além de um grupo de piratas, havia um grupo de soldados da marinha maltrapilhos acorrentados. Imediatamente depois, ao sinal de Big Mom, Katakuri, carregando um espelho, saltou diretamente para o navio de guerra líder. Do cesto da gávea do navio em forma de cabeça de cachorro, um capitão que usava uma capa da justiça baixou seus binóculos e gritou. Vice-almirante Garp, almirante Zefir, todos os soldados capturados estão lá. Mas não vejo as 2 pessoas descritas no relatório. Zefir ouviu isso e franziu ligeiramente a testa. Seu olhar atravessou o mar e encontrou o de Big Mom à distância. Charlotte Lilin, gritou ele com voz grave. Você se esqueceu de algo? Ainda faltam 2 pessoas. Mamãe, não sou alguém que se deixa enganar facilmente. Se eu os deixar sair, eles simplesmente serão invocados para longe. Big Mom afirmou que era má, mas não estúpida. Embora não soubesse que tipo de fruta dava aos cavaleiros de Deus suas habilidades de invocação e teletransporte. Certamente eles não podiam teletransportar pessoas para fora de um espaço criado pela habilidade de outra Akuma no Mi. E ela tinha certeza de que no momento em que as 2 pessoas mais importantes desaparecessem, o outro lado se voltaria contra ela sem hesitar. Zefir e Garp a ouviram e trocaram olhares. Por fim, Garp virou a cabeça e gritou para trás. Kuzan, abra caminho.
No instante seguinte, uma corrente de frio intenso se espalhou, congelando instantaneamente uma faixa branca como osso, com dezenas de metros de largura e milhares de metros de comprimento, em frente ao navio de guerra. Tragam o pessoal para cá, disse Garp novamente. Logo Perospero, que não tinha ferimentos, e Oven, que estava coberto de feridas e quase sem pele intacta, foram trazidos com a cabeça baixa. Zefir pegou os dois das mãos de Bogard, saltou diretamente do navio de guerra e aterrissou com firmeza. Os dois, que estavam presos em pedra do mar, caíram pesadamente no gelo, produzindo um baque surdo. Zefir não esperou que eles se levantassem, mas simplesmente os arrastou para frente, preparando-se para a troca de golpes. Do outro lado, Katakuri viu isso, e uma sutil mudança surgiu em sua expressão. Ele então também deu a ordem para avançar. Atrás dele, um leve navio pirata o seguia lentamente. Os dois lados, os fuzileiros navais e os piratas da Big Mom, iniciaram assim o processo de troca de reféns. Com o passar do tempo, Katakuri e Zefir se encontraram no final da pista de gelo. Zefir, carregando Oven e Perospero, saltou e aterrissou diretamente no convés do navio de guerra, encarando Katakuri, que permanecia de braços cruzados. Katakuri olhou para seu irmão, cujo corpo não tinha mais pele intacta, e sua testa se franziu, todo seu ser se tornando frio. Fuzileiros navais, é assim que vocês tratam seus prisioneiros? Diante disso, Zefir olhou para os fuzileiros navais atrás de Katakuri e respondeu com voz grave. Charlotte Oven já estava nesse estado quando apareceu em G1. Não tem nada a ver com os fuzileiros navais. Katakuri o ouviu, depois olhou para Perospero, que não tinha ferimentos, e vagamente deduziu a origem dos ferimentos de Oven. No fim, não disse mais nada. Vamos trocar os reféns, disse Zefir, sem intenção de se alongar. Ele jogou Charlotte Oven no convés com um gesto casual. Vários piratas viram isso, avançaram rapidamente e carregaram a ferida Oven de volta. Então Katakuri ordenou, sem demonstrar qualquer emoção, liberte todos os fuzileiros navais. Clang, com uma série de sons de aço caindo no convés, todos os fuzileiros navais nos conveses dos vários navios de guerra foram libertados. O comandante da frota olhou para Zefir, com o rosto tomado pela vergonha. Instrutor Zefir, ele disse com a voz embargada. Nós, seja o que for, conversaremos sobre isso quando voltarmos. Zefir olhou para um de seus alunos e sua voz foi se suavizando aos poucos. Sim, senhor. O oficial, com os olhos marejados, engoliu o resto das palavras, prestou a continência militar padrão e, em seguida, liderando todos os prisioneiros, abandonou o navio de guerra e correu pelo gelo em direção à embarcação com cabeça de cachorro. E Katakuri deu a ordem para que os piratas restantes recuassem pela popa do navio de guerra. Em pouco tempo, apenas Katakuri, Perospero e Zefir permaneceram nos diversos navios de guerra. Vendo que todos haviam deixado os navios, Zefir disse com voz impassível. Onde estão os dois cavaleiros de Deus? Me siga. Katakuri lançou um olhar para Perospero, que estava sendo segurado por Zefir, depois se virou e caminhou em direção ao espelho pendurado na lateral da ilha do navio. Ele entrou no espelho, que ondulava como a superfície da água, e desapareceu da vista de todos. Ao ver isso, Zefir estreitou os olhos. Primeiro, olhou para Big Mom inchada à distância, depois sentiu os olhares vindos de trás dele. Por fim, avançou e a seguiu. Logo, os dois desapareceram do navio de guerra. No mar escuro e sem fim, restaram apenas os dois lados opostos. O que ninguém percebeu foi que no meio do furacão cada vez mais caótico, uma pequena garrafa de vidro estava misturada à água, balançando em uma trajetória imprevisível enquanto voava diretamente em direção à posição do navio de guerra. No infinito mundo espelho, Zefir, carregando Perospero, avançou e parou diante de Katakuri. Seu olhar pousou nos dois idosos no chão, avaliando suas identidades. Como se ouvissem novos passos, os dois idosos, que estavam amarrados um ao outro, olharam para cima, um após o outro. O que surgiu em sua visão foi um homem alto e idoso, de terno preto e capa da justiça, com cabelos curtos de um tom lilás claro. A velha senhora, com o uniforme militar sujo e os longos cabelos grisalhos soltos, tinha um brilho de surpresa nos olhos. Zefir? Por que foram os fuzileiros navais que vieram? Diante disso, Zefir respondeu com uma expressão impassível. A pessoa que estava na missão com você foi gravemente ferida pelos piratas do Ruivo e está recebendo tratamento. Os olhos da outra pessoa se arregalaram em descrença. Como isso é possível? Aquele Shanks, ele realmente tentou matar Shamrock? A mulher de cabelos brancos voltou de seus devaneios e olhou para o homem na mão de Zefir, com a testa levemente franzida. Uma troca de reféns? Não pensei que você fosse tão irracional, Zefir, a ponto de entrar neste espaço sozinho. A isso, Zefir respondeu sem emoção. Não importa. Se eles quiserem fazer alguma coisa, eu os matarei a todos. Se Charlotte Linlin ousar entrar, a frota lá fora será afundada num instante. Dito isso, Zefir olhou para Katakuri, que estava parado em silêncio, como se estivesse pensativo. Charlotte Katakuri, disse ele em voz grave, você quer lutar ou quer continuar a troca de golpes? Nesse momento, Zefir parecia não se importar com os dois dragões celestiais presentes, demonstrando uma postura inflexível. Nesse instante, uma luz vermelha brilhou nos olhos de Katakuri. Um vislumbre do futuro se apresentou diante dele. Então, sua expressão se tornou significativa. Uma voz grave veio de debaixo de seu cachecol. Deixe essa pessoa. Você pode levá-la e ir embora. No instante seguinte, Zefir jogou Perospero que tinha na mão de lado com um gesto desplicente e se abaixou para pegar as duas pessoas. Então, de costas para Katakuri, caminhou em direção ao espelho. Assim que ele saía do espelho, uma premonição de morte surgiu diante dele. Imediatamente depois, uma luz como a do sol surgiu diante de seus olhos. Capítulo 219. No navio de guerra que balançava, gotas de suor frio começaram a brotar na testa de Fugitora. Seu corpo inteiro se retesou.
Algo está prestes a explodir lá na frente, ele gritou. Assim que suas palavras foram proferidas, as expressões de todos a bordo do navio de guerra mudaram. Quase instantaneamente Garp, Ryokugil e os outros também sentiram uma sensação de crise, como se estivessem envoltos pela morte. Cuidado, Zephyr! Era do gelo. Aokiji apareceu num instante, metade do seu corpo tingido de branco. Uma corrente fria e incessante rompeu, espalhando-se e congelando tudo à sua frente. Bum! No instante seguinte, uma luz ofuscante surgiu, cegando imediata e temporariamente aqueles que observavam. Logo em seguida, um rugido ensurdecedor e uma onda de choque aterradora se espalharam, vaporizando a água do mar à distância. Uma explosão extremamente aterradora criou ondulações horripilantes na atmosfera, envolvendo igualmente os fuzileiros navais e os piratas. Ao longe, o rosto de Big Mom empalideceu em choque. Ela rapidamente infundiu sua alma na água do mar, controlando instantaneamente as ondas gigantes para empurrar sua frota para trás e erguendo uma parede de água que obscurecia o céu, separando a explosão de sua frota. Uma explosão comparável ao golpe de uma arma ancestral surgiu no mar, exibindo um poder destrutivo que fez com que todas as potências presentes empalidecessem. Sob a onda de choque e calor extremamente aterrorizantes, a parede de gelo e a cortina d'água se estilhaçaram e foram vaporizadas à distância. A bola de fogo se espalhou rapidamente, engolindo tudo no mar. Do outro lado do céu, o dragão azul, que obscurecia o firmamento, observava a explosão à distância, momentaneamente atônito. Imediatamente depois, um arrependimento sem fim o invadiu, preenchendo seu coração. Droga! Estive tão perto de sentir aquele perigo mortal. Terra, na cidade da antiga Dressrosa. Milhares de cidadãos ficaram paralisados nas ruas. Todos olhavam, atônitos, para a gigantesca bola de fogo e a nuvem em forma de cogumelo que surgiam no horizonte. O que é aquilo? Uma explosão? No céu, os membros dos piratas do Arcanjo observaram a explosão aterradora, comparável ao golpe de uma arma ancestral. Seus rostos empalidecendo instantaneamente e suas costas encharcadas de suor. Então o grupo virou a cabeça rigidamente para olhar para outra garrafa de vidro na mão de Louis. Aquilo é um pouco ridículo. Ao contrário dos outros, Louis estava de bom humor naquele momento. Ele não podia afirmar com certeza se a pedra dinamite poderia ser comparada a um golpe de uma arma ancestral. Mas após sentir pessoalmente seu poder destrutivo, Louis confirmou que aquilo não tinha capacidade de feri-lo. Então, Louis controlou a ilha nuvem sob seus pés para descer, dirigindo-se diretamente para o campo de batalha. Terra Santa Maria Geoise. Campo de treinamento dos Cavaleiros de Deus. A figura pequena e escura que estava no meio de uma invocação do abismo profundo ficou paralisada, olhando com certa confusão para o chão vazio à sua frente. Atrás dela, o velho com o penteado em forma de lua crescente estreitou ligeiramente os olhos, inconscientemente levou a mão ao Vivicard que tinha no bolso. Vazio. A gigantesca bola de fogo e a nuvem em forma de cogumelo que cobriam o mar dissiparam-se gradualmente. As nuvens escuras que haviam sido dispersas pela explosão voltaram a surgir, e o vento impetuoso voltou a soprar. Ao olhar para a superfície do mar, antes escura, avistava-se uma cavidade gigante profundamente incrustada, com seu buraco profundo alcançando o fundo do oceano e revelando o leito oceânico derretido. Nesse instante, uma bola de gelo gigante após a outra emergiu do mar distante e se estilhaçou abruptamente, revelando um navio de guerra dilapidado após o outro. Garp olhou para a enorme cavidade em processo de cicatrização à sua frente, um lampejo de melancolia reluzindo em seus olhos, seu rosto incomparavelmente sombrio. Pedra dinamite. Arcanjo, Louis. O perspicaz Garp já havia identificado naquele momento o tipo de explosivo da enorme detonação. E o Shiki, o leão dourado, que certa vez roubara as pedras dinamite, as entregará ao Arcanjo Louis para que ele se curasse. Portanto, Garp rapidamente percebeu que aquela explosão fora a obra do mentor por trás de tudo, o Arcanjo Louis. Ao longe, no convés da dilapidada Queen Mama Chanter, Big Mom sentou-se, com uma expressão deplorável. Ela olhou com medo persistente para a cavidade à sua frente, com o rosto extremamente desfigurado. Depois de um longo tempo, virou-se para observar a frota pirata dispersa atrás dela e ordenou em voz alta: Smoot, verifique as perdas. Reagrupe a frota. Big Mom não tinha tempo para pensar no culpado pela explosão. Ela só sabia que os fuzileiros navais que também haviam sido atingidos por uma onda de choque, não deixariam isso passar em branco. A explosão ocorreu no navio de guerra onde ocorreu a troca de golpes. Zephyr, com seu aqui do armamento extremamente poderoso, provavelmente perderia apenas metade da vida. Mas aqueles dois dragões celestiais que estavam presos em Pedra do Mar, a menos que Zephyr estivesse disposto a protegê-los com a própria vida, eles certamente não sobreviveriam. Em pouco tempo, a enorme cratera, com o rugido das ondas revoltas, se fechou completamente. A violenta colisão gerou ondas gigantescas com milhares de metros de altura. As duas frotas, ambas tendo sofrido pesadas baixas e reagrupando-se simultaneamente sob o comando de seus respectivos líderes, abriram fogo uma contra a outra. Por um instante, o rugido dos canhões ecoou por todo o mar. Uma após a outra, as balas de canhão cortavam a atmosfera, atingindo o lado oposto com um assobio penetrante, sendo abatidas ou caindo no mar. O curioso é que nenhum dos lados avançou diretamente para se engajar na forma mais comum de guerra naval, o embarque. Em vez disso, ambos mantiveram tacitamente uma certa distância, dispararam com fervor e começaram a se mover em direção à ilha distante. O vice-almirante Fugitora do quartel-general da Marinha desembainhou sua espada de grau supremo e, com um gesto de mão, puxou meteoritos do espaço. Acompanhados por longas caudas flamejantes, eles se chocaram contra a distante frota pirata. Relatório vice-almirante Garp. As perdas foram contabilizadas.
Mais da metade dos navios de guerra estão desaparecidos. Os navios de guerra sobreviventes também sofreram danos extensos. Muitos soldados morreram devido à alta temperatura e à onda de choque. Essa série de relatórios de batalha fez com que todos os oficiais de alta patente presentes se calassem. Nem mesmo Ryukugyu foi exceção. Nesse instante, Aokiji, carregando um cristal de gelo gigante, surgiu de longe com Gepo e pousou diretamente no navio com cabeça de cachorro. Zephyr, ao ver Aokiji retornar com Zephyr, Garp inconscientemente soltou um suspiro de alívio. Aokiji entregou Zephyr a Bogard e disse em voz grave: o instrutor Zephyr está gravemente ferido. Ele precisa de tratamento imediato. Entendo. Os médicos vão tratá-lo imediatamente. O ajudante de Garp, Bogard, assentiu firmemente e saiu com Zephyr. Espere. Ryukugyu olhou para Zephyr, que estava inconsciente, e perguntou com os olhos arregalados: e aqueles dois dragões celestiais? Como eles estão? Diante disso, Aokiji franziu a testa. Só encontrei o instrutor Zephyr. Não vi mais ninguém. Talvez tenham sido convocados de volta. Nesse instante, Fujitora inconscientemente apertou sua bengala espada, sua expressão tornando-se incomparavelmente séria. Pessoal, receio que não haja tempo para conversas banais. Garp e os outros o ouviram e inconscientemente olharam em sua direção. Fujitora ergueu o rosto, marcado por duas profundas cicatrizes, para encarar as nuvens escuras ao longe. O monstro incrível chegou, disse ele com voz grave. Se não me engano, deve ser o lendário Kaido das Feras. Olhando para cima, nas nuvens escuras e distantes, uma figura enroscada se erguia no céu. Em meio aos relâmpagos, uma luz branca deslumbrante brilhava, iluminando seção por seção de um corpo coberto por escamas duras. Uma garra de dragão, coberta por escamas de um azul profundo, irrompeu abruptamente das nuvens escuras, agarrou o meteorito em chamas e o esmagou instantaneamente. Logo em seguida, uma cauda de dragão, coberta por uma espessa pelagem negra, estendeu-se. Além de gerar um furacão feroz, varreu os meteoritos que caíam sucessivamente. Bum! Com uma série de estrondos de rochas explodindo, toda a chuva de meteoros, que era poderosa o suficiente para afundar qualquer frota do mundo, foi completamente despedaçada, transformando-se em incontáveis fragmentos de rocha e poeira que foram varridos pelo vento. No convés do Queen Mama Chanter, Big Mom observava a cena com um sorriso insano no rosto. Mama. Como esperado de uma das frutas mais poderosas, no auge de todas as Akuma no Mi. Aquele cara Kaido também veio? Por outro lado, considerando o relacionamento de Charlotte Lilin com ele, não é estranho que ela tenha chamado Kaido aqui, murmurou Garp para si mesmo, parado na proa de seu navio com cabeça de cachorro. Lá no alto do céu, Kaido, em sua forma de dragão azul, se enroscava, escondendo a maior parte do corpo nas nuvens escuras, tratando os relâmpagos como se não fossem nada. Ele baixou sua cabeça gigante e feroz, pousando diretamente sobre a frota pirata, que havia perdido bem mais da metade de seus membros, com um toque de escárnio em seus olhos de dragão. O Orororo. Que situação desagradável, Lin. Ter metade da sua frota afundada. Big Mom ouviu, um lampejo de tristeza relampejando em seus olhos. Na verdade, o número de navios que desapareceram naquela explosão era bem maior que a metade, mais próximo de 70%. Vendo que Big Mom não falava, Kaido virou sua cabeça de dragão e a apontou diretamente para a frota da marinha distante. Garp. Seu pirralho de gelo? No instante seguinte, Kaido abriu sua boca cavernosa, repleta de presas, e soltou um rugido fatal, que se transformou em um estrondo que envolveu toda a frota da marinha. Kaido, uma das poucas pessoas no mundo que possui o título de mais forte no convés do navio de guerra. Algumas gotas de suor frio escorreram inconscientemente pelo rosto de Ryukugyu. Ele é só um pirralho, aprendiz da família Rocks. Garp respirou fundo, desamarrou a capa da justiça das costas e a deixou ser levada pelo vento. Então, todo o seu corpo irrompeu em um Aikido conquistador impressionante. Raios negros e vermelhos surgiram do nada, envolvendo seus punhos de ferro. Nesse instante, a expressão de Fujitora mudou novamente. Ele se virou bruscamente para olhar em outra direção. Isso é, uma luz dourada pálida surgiu no horizonte. Chegou num instante, envolvendo toda a área marítima e transformando-a num dossel dourado, mudando a face do céu. Aokiji inconscientemente levou a mão ao ferimento do braço decepado, sentindo uma leve dor. Arcanjo, Lui murmurou. No instante seguinte, uma lança envolta em chamas caiu do céu, vaporizando as nuvens e a névoa em seu caminho, e formando um ataque em pinça com um estrondo trovejante, atingindo diretamente a frota dos fuzileiros navais. Capítulo 220. A lança envolta em chamas e o rugido estrondoso rasgaram a atmosfera, caindo sobre os navios de guerra dilapidados. Antes mesmo dos golpes atingirem o solo, as ondas sonoras reverberantes já haviam penetrado toda a área marítima. O calor intenso irradiava, incendiando as velas e as roupas à distância. Nos navios de guerra que balançavam na tempestade, os fuzileiros navais permaneciam atordoados nos conveses, observando em desespero os golpes destrutivos que caíam do céu. Estamos sendo realmente menosprezados. O Aikido conquistador crepitou enquanto arcos de eletricidade pretos e vermelhos se enrolavam ao redor do corpo de Garp, espalhando-se para formar uma teia que rompeu a tempestade e oprimiu o céu. Um sorriso confiante surgiu no canto da boca de Garp. Ele concentrou seu poderoso Aikido conquistador, envolvendo-o em seu punho direito, fazendo desabrochar como uma estrela cruzada preta e vermelha. Punho osso, impacto. No instante em que os dois golpes, completamente diferentes, estavam prestes a convergir e atingir o alvo, Garp contorceu seu corpo robusto, semelhante ao de um urso. Seu punho, envolto em Aikido conquistador, surgiu de baixo como um raio.
Naquele instante, o Aqui do Conquistador se combinou com um soco extremamente poderoso, formando uma onda de choque terrivelmente forte que dispersou o rugido do trovão e a lança de chamas à distância. Os relâmpagos e as chamas se estilhaçaram, e uma chuva de luz dourada e azul se espalhou pelo céu. A força do impacto, intacta, criou diretamente uma zona de quase vácuo na atmosfera que atingiu as nuvens, abrindo um enorme buraco nelas. A luz do sol se espalhou, formando um raio dourado que brilhou sobre o velho corpulento que estava de pé na proa, com os braços cruzados e um sorriso confiante no rosto. Dos navios de guerra dispersos, irromperam aplausos estrondosos. Todos os soldados aclamavam o herói indiscutível dos fuzileiros navais. Seus ossos estão tão firmes como sempre, vice-almirante Garp, pensou Aokiji, olhando para Garp, que parecia poderoso e confiável sob a luz do sol. Perto dali, Fujitora e Ryokugyu observaram a cena e também não puderam deixar de se maravilhar. Será essa força do herói da marinha que encurralou o rei dos piratas diversas vezes? No céu, o dragão azul que obscurecia o firmamento estreitou ligeiramente os olhos, um sorriso arrepiante em seu feroz rosto de dragão. Ainda ser capaz de acertar um soco desses na idade dele. Nada mal, Garp. Então Kaido, com seu corpo de dragão que cobria os céus, dirigiu-se para a frota dos piratas da Big Mom. Kaido transformou-se em sua forma de homem-dragão mais poderosa, empunhou seu bastão a Saikai e pousou pesadamente no convés do Queen Mama Chanter. Uma gigantesca nuvem insular desceu do céu, surgindo lentamente à vista de ambos os lados do campo de batalha. Louis, vestido com uma pesada armadura dourada e vermelha e com asas brancas impecáveis nas costas, caminhou em passo tranquilo, à vista de todos. É o arcanjo Louis? Embora seja um pirata com sangue de incontáveis fuzileiros navais em suas mãos, ele é inesperadamente deslumbrante e afetuoso, atrás de Garp. Fujitora não se esquivou dos outros, mas falou diretamente o que pensava. Por diversos motivos, o Aqui da observação de Fujitora era normalmente forte, permitindo-lhe observar o mundo e compreender as pessoas sob mais perspectivas. Assim, ele havia percebido a extraordinária genialidade do próprio arcanjo. Ei, tem certeza de que está elogiando a pessoa certa? Ele é uma pessoa completamente malvada, extremamente má, disse Ryokugyu, parecendo insatisfeito com as palavras de Fujitora. À frente, Garp ignorou os dois atrás dele. Em vez disso, desfez o sorriso e franziu a testa ao olhar para Louis, que observava os fuzileiros navais com uma expressão indiferente. Já chegamos a esse ponto? Não o terem descoberto no Mar do Leste naquela época permitiu que ele se tornasse uma grande potência. Diante de todos os olhares, Louis parecia bastante à vontade. Ryokugyu, Fujitora, Aokiji, Zephyr e Garp. Eles derrotaram 5 deles, excluindo Sengoku, que não seria enviado para o combate, e sentindo falta de Akainu e Kizaru. Devo dizer que a resposta da Big Mom realmente salvou a vida dela. Então, Louis pisou no ar vazio, abriu as asas e pairou, avançando em ritmo lento. Conforme se movia, a superfície do mar ao redor tremia violentamente. O vasto oceano estremeceu como água em uma bacia, e uma sombra escura que se estendia até o horizonte emergiu do fundo do mar. Ei, isso é sério mesmo? Ryokugyu olhou para a sombra sob o navio e um suor frio escorreu instantaneamente de sua testa. Um monstro. A expressão de Fujitora não mudou visivelmente, mas o aperto cada vez mais firme em sua espada de grau supremo revelava a inquietação em seu coração. Arara, então Dressrosa em expansão não era apenas aquele gigante? Aokiji demonstrou surpresa. Atrás deles, todos os piratas e fuzileiros navais soltaram rugidos aterrorizados no mar agitado. Ao longe, as expressões de Kaido e Big Mom também mudaram enquanto observavam a sombra escura cada vez mais nítida sob seus pés. Aquele cara, ele é capaz de fazer uma coisa dessas? Um após o outro, picos de montanhas perfuravam a superfície do mar e cresciam rapidamente. Imediatamente depois, uma sombra escura e infinita ergueu-se do fundo do mar, deslocando uma quantidade imensurável de água e revelando a terra marrom escura, coberta de destroços de navios e corais. O fundo do mar está realmente sendo elevado. De um navio de guerra após o outro, dispersos pelas águas do mar, surgiam vozes de choque e incredulidade. Tum! Quando o fundo do mar parou de subir e de tremer, Louis tinha acabado de pisar naquela terra que agora se estendia por várias milhas náuticas. Essa era a maior área que Louis podia levantar sem ter que considerar resistir a uma grande inundação. Após um instante, a ilha nuvem no céu também desceu, deixando todos os combatentes dos piratas do arcanjo neste campo de batalha. Assim que apareceram, o grupo lançou olhares de espanto e admiração para Louis. Todos sabiam e já o tinham visto levantar o fundo do mar antes. Mas esta escala gigantesca estava muito além da sua imaginação, deixando todos horrorizados. Enquanto todos estavam absortos em seus pensamentos, Louis falou de repente, com um tom que revelava um toque de descontração. Os piratas do arcanjo. Parece que não temos uma estrutura organizacional como as outras tripulações piratas, não é? É verdade que não, mas que diferença faz? Perguntou Helena pensativamente à frente da multidão. Diante disso, o olhar de Louis recaiu sobre os fuzileiros navais e piratas dispersos à distância. Pretendo estabelecer uma estrutura divisional, disse ele enfaticamente. Quando tivermos mais efetivo no futuro, ela será expandida para o nível de legião. O grupo ouviu e, voltando de seus pensamentos, seus rostos estavam tomados pela confusão. Mas suas próximas palavras fizeram com que suas expressões se tornassem anormalmente animadas. Então, alguém quer o título de primeira divisão, a futura primeira legião? Se quiserem, vão e conquistem. Estarei observando o desempenho de vocês. Após proferir essas palavras, Louis abriu as asas, pairou no ar e desapareceu da vista deles. Num instante a multidão entrou em alvoroço. Todos entenderam o que Louis quis dizer. As Modai, Alteia e os outros membros da raça lunariana foram os primeiros a voar, dirigindo-se diretamente aos fuzileiros navais. A primeira legião deve pertencer aos lunarianos. Ha ha ha.
Nós também queremos o título de número 1. Os bucaneiros não se deixaram abater. Riram e partiram para o ataque. A Judin, que havia retornado há pouco tempo, olhou para o lugar ao lado onde outros 3 deveriam estar, e o canto de sua boca se contraiu levemente. Naquele momento, pela primeira vez em décadas de vida, a Judin reclamou de seus companheiros, porque tinham que escolher justo agora para voltar a Elbaf. Mas após sua reclamação, ele se transformou em um dragão rosa e voou em direção ao campo de batalha. Como um guerreiro valente e incomparável da raça dos gigantes, a Judin também almejava o título de número 1. Contudo, tanto os lunarianos quanto os bucaneiros possuíam dezenas de soldados. Ele acreditava que precisaria se esforçar mais para alcançar a eficiência deles. Logo em seguida, os mais de 1000 piratas presentes, assim como os gladiadores e o exército liderado por Quiros, também avançaram, dirigindo-se diretamente para a posição dos piratas. Em um instante, apenas Helena, Uta, Quina, Daisbonês e os outros restaram em todo o campo de batalha. E Helena olhou para a multidão que avançava e ficou pensativa. Devo reunir um grupo de pessoas com sangue Oni? No fim, ela balançou a cabeça e desistiu da ideia. Por um lado, o número de Oni não era grande. Por outro lado, não importava quem conquistasse o título de número 1, todos acabariam obedecendo às suas ordens. A propósito, como deve ser chamado o comandante em chefe de terra? E Helena, carregando seu martelo de guerra destruidor de mundos, caminhou lentamente para longe enquanto ponderava. Louis dobrou as asas e desceu lentamente até ficar diante de Garp e dos outros. Ele desembainhou a espada das 7 estrelas e a segurou, junto com sua lança, nas palmas das mãos. Então, arcos de eletricidade negros e vermelhos surgiram do nada, enrolando-se ao redor das lâminas enquanto ele caminhava lentamente em direção a Garp. Ao ver isso, a expressão de Garp tornou-se extremamente sombria. Seus punhos cerrados estavam envoltos em Aqui do Conquistador, e ele avançou contra a malícia que se aproximava. Aokiji exalou lentamente um sopro de ar frio. Seu corpo inteiro irradiava uma aura gélida. Ele usou seu gelo para forjar um braço temporário, envolveu-o com o Aqui do Armamento Supremo e caminhou lado a lado com Garp. À medida que a distância diminuía, a aura de confronto se intensificava ao extremo, e todo o campo de batalha se tornava opressivo. Os dois lados, com posições opostas, não trocaram palavras desnecessárias. Lançaram seus ataques sem qualquer aviso prévio. Bum! Garp e Aokiji deixaram um rastro de destruição de várias centenas de metros de comprimento e desapareceram instantaneamente, rompendo a barreira do som enquanto atacavam Louis, que se aproximava com sua espada e lança. Brilhando, a lâmina da espada, envolta em Aqui do Conquistador e uma luz dourada, cortou a atmosfera, emitindo um zumbido penetrante. Louis, em uma postura de empunhadura muito familiar a Garp, brandiu a espada demoníaca das 7 estrelas. Guiado por seu Aqui da observação, ele a lançou diretamente contra os 2 punhos distintos. Isto é, nesse instante, aos olhos de Garp, as sombras de Roger e Ruivo se fundiram com a de Louis, e lhe lançaram um olhar cortante. Bum! Os punhos de ferro dos dois e a lâmina se chocaram sem contato físico, irrompendo em um impacto estrondoso e um som como o do céu desabando. Raios negros e vermelhos se espalharam, pairando no alto do mundo dourado, rasgando o céu e revelando os 2 sóis. O Aqui superpoderoso de Aokiji e Garp colidiu com o Aqui do Conquistador de Louis à distância, sem que nenhum dos dois cedesse. Inúmeras rachaduras foram abertas na superfície da terra, e fragmentos em forma de placas foram lançados ao ar. Punho ósseo, chuva de meteoros. Em meio ao feroz choque, Garp e Aokiji, com grande coordenação, rugiram alto. Diante do invencível arcanjo, Garp e seu neto coordenaram o ataque. Punhos de ferro envoltos no Aqui Supremo foram desferidos como uma chuva de meteoros. Capítulo 221. Um após o outro, punhos de ferro, envoltos em Aqui do Armamento de alto nível ou Aqui do Conquistador, foram cercados por relâmpagos negros e vermelhos enquanto caíam como uma chuva de meteoros, envolvendo Louis. Rajadas de vento, ondas de choque e Aqui choviam ferozmente. Diante do ataque combinado do mestre e do discípulo, Louis estendeu suas largas asas para a frente, formando 2 escudos entrelaçados para bloquear o movimento impenetrável deles. A defesa de Louis era indestrutível, mas isso não significava que ele tivesse que ficar parado e apanhar. A auréola forjada em fogo girou. Chamas escaldantes irromperam do corpo de Louis, enrolando-se em torno de suas asas gigantes, e uma temperatura mortalmente alta se espalhou. Foge! Uma onda de calor aterradora varreu a região, derretendo instantaneamente o solo sob os 3 e formando um lago de lava escaldante. Ao verem isso, uma sutil mudança surgiu nas expressões de Garp e dos outros. Uma brecha momentânea surgiu em sua postura de soco. E Louis aproveitou essa brecha, batendo abruptamente suas asas envoltas em chamas, revestidas com Aqui do Conquistador. Elas se transformaram em 2 gigantescas espadas douradas com arcos de eletricidade negros e vermelhos, rasgando a barreira do som e cortando em direção aos pescoços de Garp e Aokiji. Um aviso emitido por seu Aqui da observação fez com que ambos franzissem a testa. Garp, cujo corpo e experiência em combate eram extremamente formidáveis, inclinou-se para trás instantaneamente, deixando a asa envolta em Aqui do Conquistador roçar a ponta de seu nariz. Mas Aokiji, que era um pouco mais lento devido à sua condição física, teve que usar Aqui do armamento para se proteger. Ele então desferiu um golpe com as costas da mão, lançando uma lança de gelo que se estendia de seu braço forjado em gelo, em direção à abertura entre as asas.
Clang! A asa fez contato com sua carne, mas foi recebida com um som de metal se chocando. A imensa força transmitida pela asa lançou Aokiji para longe, seus pés deixando um rastro de dezenas de metros no chão antes de ele parar. Os olhos de Louis fitaram a lança de gelo que havia saído da abertura em suas asas, e ele franziu levemente a testa. Ele podia sentir que se o frio contido naquela lança de gelo se dissipasse, embora não pudesse congelá-lo, limitaria brevemente sua velocidade. Então, as chamas intensas aumentaram, espalhando-se instantaneamente. A alta temperatura radiante derreteu a lança de gelo, que continha um frio infinito. Contudo, naquele instante, uma luz escarlate brilhou nos olhos de Louis. Cena após cena do futuro se desenrolou rapidamente como uma apresentação de slides. No momento seguinte, um relâmpago deslumbrante emanou da lança na mão esquerda de Louis. Ele a cravou com um tapa no lago de lava a seus pés. Nesse instante, um raio aterrador atravessou os cipós envoltos em Aki do armamento, atingindo instantaneamente o Homem-Árvore Ryukugyu, que estava próximo. Ao mesmo tempo, a espada das 7 estrelas, firmemente empunhada em seu braço direito, foi erguida delicadamente. Arcos de eletricidade negros e vermelhos saltaram e se enrolaram ao seu redor, bloqueando o punho de ferro que se aproximava. Bum! O poder do soco do herói marinho era inegável. Até mesmo Louis, que possuía uma força monstruosa muito superior à de um gigante, foi arremessado para longe por aquele soco. Depois de quebrar várias formações de coral, ele abriu as asas e pairou no ar. Em meio aos corais frescos espalhados, Louis ergueu sua espada e, com um golpe casual, desferiu um corte envolto em arcos de eletricidade negros e vermelhos. O golpe rasgou o céu, partindo instantaneamente um meteorito gigante de milhares de metros de diâmetro em dois, que então caiu no mar distante. Após fazer isso, Louis baixou a cabeça suavemente e olhou para Aokiji e Ryukugyu. Em Ryukugyu, Louis sentiu uma força vital extremamente poderosa. Essa força vital era tão grande que chamou a atenção até mesmo dele, o usuário da fruta da vida. Então, sob o olhar atento dos fuzileiros navais, Louis ergueu sua lança, envolvendo-a em Aki do Conquistador e uma luz dourada. Nesse instante, as vozes inconfundíveis de Kaido e Big Mom soaram não muito longe. Ei, garoto, vamos acertá-los com isso. Uf! Suas pernas ainda funcionam, velha bruxa? Que besteira você está falando, seu pirralho fedorento? A conversa deles fez Louis e os outros franzirem levemente a testa, e um após o outro, olharam na direção das vozes. Big Mom e Kaido exibiam sorrisos ferozes, seus corpos emanando um Aki majestoso tão vasto quanto o oceano. Os dois ergueram simultaneamente Napoleon e o Asaikai, ambos envoltos em Aki do Conquistador, assumindo uma postura impressionante. Diante disso, Louis apenas lançou-lhes um olhar de relance e depois os ignorou. Acendeu as chamas entre as asas e desapareceu instantaneamente, enquanto o gigantesco meteorito, que havia sido partido ao meio, caía no mar, levantando ondas de milhares de metros de altura. Kaido e Big Mom desferiram seus golpes com sorrisos distorcidos. Akai, o Akoku, o golpe mais poderoso da raça gigante, foi desencadeado pela força combinada de Kaido e Big Mom, envolvendo Garp e os outros. Nesse instante, um Aki do Conquistador extremamente poderoso se combinou com uma onda de choque, formando um golpe terrivelmente destrutivo que se espalhou, avançando instantaneamente em direção ao alvo. Tudo em seu caminho foi aniquilado, deixando um rastro de lava carmesim no chão. Os corais, as criaturas restantes, tudo no solo, não restou um único vestígio. As expressões dos fuzileiros navais mudaram drasticamente. Garp, após lançar um olhar para os soldados que lutavam na linha de fogo, avançou imediatamente para enfrentá-los. Aokiji, Fujitora e os outros também não hesitaram, posicionando-se rapidamente diante do golpe. Ao ver isso, Ryukugyu cerrou os dentes, tentando cravar suas mãos transformadas em plantas no chão e tecer uma parede alta e quase indestrutível diante de todos, para ganhar um momento de tempo. Contudo, o som de passos sem disfarce soou ao seu lado. Imediatamente depois, Louis, empunhando sua espada e lança, entrou descaradamente em seu campo de visão. Arcanjo, Louis. Ryukugyu, transformado em um homem-árvore, tinha a testa franzida, os olhos fixos em Louis, que avançava sem pressa. Ao perceber o significado indecifrável nos olhos de Louis, ele se enfureceu. Mesmo sendo o imperador do mar, você não pode extinguir a vida de uma floresta inteira tão facilmente. Bum! Akai e toda a força de Garp e dos outros colidiram, criando um estrondo enorme que sacudiu toda a região. O solo se abriu em inúmeras fendas semelhantes a cânions, e a água do mar invadiu o local, fazendo com que o campo de batalha improvisado ficasse à beira do colapso. E nesse exato momento, Louis ergueu levemente sua lâmina, envolta em Aki do Conquistador e no poder da fruta da vida. Seu olhar estava fixo em Ryukugyu, fazendo os pelos deste se arrepiarem e suas costas ficarem encharcadas de suor. No instante seguinte, Louis desapareceu instantaneamente do local. Quando reapareceu, Louis, em sua postura de empunhar a espada, refletiu-se imediatamente nos olhos de Ryukugyu. O horrorizado Ryukugyu viu isso e não hesitou. Imediatamente seguiu o método que Aokiji havia mencionado, liberando todo o Aki de seu corpo para resistir ao ataque que era rápido demais para ser desviado. Naquele instante, um estranho clarão de luz surgiu, suprimindo o mundo dourado. Um rugido gigantesco irrompeu repentinamente e, junto com o Aki do Conquistador, dissipou-se, nocauteando alguns fuzileiros navais e piratas a várias milhas náuticas de distância. Com o som de uma lâmina afiada cortando a carne, um jato de sangue escarlate disparou para o alto. Ryukugyu, transformado em um homem-árvore, seu corpo enorme inclinou-se para trás, caindo pesadamente no chão. Como isso é possível? Eu claramente usei meu Aki para resistir a isso. Ryukugyu tossiu sangue. Sua força vital, junto com seu sangue, escorreu, e ele gradualmente perdeu a consciência. No instante seguinte, os olhos de Ryukugyu reviraram.
Sua força vital, imensuravelmente maior que a de um usuário de zoomítica, foi arrancada com um único golpe. Transformou-se em uma chuva de luz dourada que caiu do chão ao céu, fundindo-se ao segundo sol. Louis ignorou a comoção que se dissipava não muito longe dali. Em vez disso, olhou para cima com uma expressão de espanto para sua fórmula de cura, que agora havia mais que dobrado de tamanho. Como esperado da fruta da floresta. A força vital de uma única pessoa supera a soma da de incontáveis piratas e feras marinhas. Então, Louis olhou novamente para Ryukugyu, que havia perdido a consciência temporariamente, mas ainda conservava uma parte considerável de sua força vital. Embora tivesse perdido a consciência com aquele golpe, Louis sabia que não demoraria muito para que ele pudesse se levantar novamente. E com a Akuma no Mi da floresta, desconsiderando-o aqui, sua resistência à habilidade de drenagem de vida de Louis também superava a de todos os outros. Após uma breve reflexão, Louis ergueu sua lança, envolta em Aki do armamento e no poder da fruta da vida, e sem hesitar, a atravessou no coração de Ryukugyu. Seu desgraçado, os olhos de Ryukugyu se abriram de repente. Ele agarrou a lança com as duas mãos, lutando para resistir. Ao longe, as expressões de Fujitora e Aokiji mudaram, e eles correram rapidamente na direção de Ryukugyu. Ikouku. Um golpe envolto em Aki do conquistador cruzou a terra, criando um enorme caminho que se estendia até o horizonte e bloqueou Fujitora e Aokiji. Mamãe, aonde vocês pensam que vão, fuzileiros navais? Big Mom, vestida com um vestido rosa, empunhando sua espada larga e com um sol em miniatura ao seu lado, desceu lentamente sobre uma nuvem de tempestade. Seu rosto feio semelhante ao de uma bruxa, encontrando os dois. Charlotte Linlin. Você se esqueceu de que foi aquele cara que jogou seus dois filhos na ala G1? Por que você não vai se vingar dele? Ao ouvir isso, uma expressão significativa surgiu no rosto de Big Mom. Sua boca cavernosa se curvou ligeiramente para cima. Depois de te matar, é claro que irei me vingar dele. Você precisa saber que a chance de matar um almirante da marinha é uma oportunidade única na vida. Diante disso, Big Mom indicou que o plano de Louis era certamente irritante. Mas também era um fato que os fuzileiros navais haviam se fortalecido. Se não fossem contidos, se ousassem vir a Dressrosa hoje, poderiam ir para Totuland para serem demolidos amanhã. Ao ouvir isso, Fujitora rapidamente desembainhou sua bengala espada, imbuiu-a com o poder de sua Akuma no Mi da gravidade e atacou Big Mom. Nesse instante, uma onda gravitacional púrpura caiu, envolvendo-a instantaneamente, e ela afundou profundamente na terra, ficando temporariamente presa. Após fazer isso, Fujitora virou a cabeça e disse em voz grave: Senhor Kuzan, deixe isso comigo. Aokiji assentiu com a cabeça e, em seguida, transformou-se imediatamente em uma corrente fria, avançando rapidamente na direção de Louis e Ryukugyu. Contudo, no instante seguinte, um martelo de guerra frio e pesado passou por cima, derrubando instantaneamente o despreparado Aokiji, que recuou dezenas de metros antes de se ajoelhar para se equilibrar. No instante seguinte, a assinatura vital de Ryukugyu desapareceu do Aki da observação de todos. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.